Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das boas obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Tinha que ser caminhoneiro, né? O irmão da marido é caminhoneiro, sempre brinca, só brincadeira. Olha para cá, por favor. Aqui, nós vemos João, ele tem a revelação, Apocalipse significa revelação, os irmãos têm acompanhado nas últimas semanas. E aqui ele começa a endereçar cada carta, cada repreensão a uma igreja. Semana passada eu falei de uma forma geral a respeito das 7 igrejas, e hoje nós vamos começar aqui de forma específica a igreja de Éfeso. Perceba, Jesus ele começa dizendo lá embaixo, olha, se vocês não se arrependerem, eu removerei de vocês o candeeiro. O candeeiro está explicado no capítulo 1, no último versículo, que é a igreja. Então o Apocalipse não é essa dificuldade toda que as pessoas dizem, não é. A maioria das coisas, dos símbolos, estão explícitos na própria Bíblia. Essa é uma grande regra de exegese, é deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia. E é tão certo que na última semana eu terminei dizendo isso, que a igreja de Éfeso, por conta de não haver arrependimento, hoje não há mais igreja lá. Essa profecia aqui se cumpriu. Eles não se arrependeram e, consequentemente, perderam a igreja. Agora, as cartas são endereçadas ao anjo da igreja. Eu sei que alguns comentaristas vão dizer que anjo aqui é no sentido literal mesmo, um anjo. Coisa que não faz muito sentido, por quê? Ora, Deus ele está com os anjos no céu e precisa escrever uma carta a eles e ainda publicar a carta para nós. Mas a maioria dos intérpretes, alguns Nicodemos e grandes outros, acreditam que de fato aqui o anjo é o mensageiro da igreja. Tanto é que a palavra anjo aqui é angelos, que significa mensageiro, guardião, protetor, ou seja, o responsável pela igreja. Nós vemos nos Salmos, principalmente, Deus dizendo, olha, eu colocarei anjos para proteger vocês. No sentido de pastor, essa é uma grande função do pastor de igreja local também. Ele está para proteger a igreja, não é claro de forma física, defender dos brucutus que possam vir, mas principalmente defender de heresias, de maus ensinamentos que tentam entrar na igreja do Senhor. Esta é a grande função também do mensageiro, daquele que protege. Paulo ele disse que ele era protetor da igreja. E se tem uma função primordial que todo pastor deve exercer hoje, é proteger o rebanho de mentiras que são o tempo todo trazidas para dentro da igreja de Deus. Vocês devem ter acompanhado essa semana aquele pastor batista, René Kivitz, com a atualização da Bíblia. Precisamos atualizar a Bíblia para receber os homossexuais. Não temos que atualizar a Bíblia para isso. A Bíblia já é atual. O que nós precisamos é, em amor, confrontar toda e qualquer pessoa que esteja no erro, para que ela possa se arrepender. Porque se nós aceitamos as pessoas da maneira que ela vem, não confrontamos o pecado, a mensagem do Evangelho não é pregada. Ora, qual estímulo as pessoas terão para mudar? Nenhum. A pessoa vem, igual uma vez uma moça me dizia, pastor, é errado morar junto, não está casado? Eu, claro que é. Ah, mas então se isso é um erro, e eu estou traindo o cara que eu estou errado, um erro a mais, um erro a menos, tanto faz. Daí você imagina uma pessoa dessa, começa a frequentar os cultos, e ela não é confrontada de seus erros. Qual o estímulo ela terá para que ela possa mudar de vida? Nenhum. Portanto, uma liderança firme e bíblica era sim formada por homens de coragem.
Homens como João Batista, que apontava o dedo na cara do rei e dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Lembrando, naquela época, João Batista podia perder a cabeça, e perdeu. Mas perceba, hoje em dia não vemos mais homens de Deus com essa coragem. O que nós vemos são homens que eles acabam aderindo ao politicamente correto, que eles não têm coragem de confrontar o erro, que eles não têm coragem de fazer como João, como Paulo, como Pedro, dizer: mudem de vida. Esses homens têm sido a cada dia mais se tornado raridade. Precisamos voltar às origens, e o pastor, como representante da igreja, como anjo da igreja, ele precisa exercitar de fato, ser o protetor. Ora, porque se ele não protege, meu irmão, quem vai proteger a igreja? Se ele não traz a mensagem correta no meio de um monte de mensagens erradas, ninguém mais vai proteger. Hoje em dia, infelizmente, a maioria dos homens tem se prostrado diante de ideologias demoníacas, tem aceitado tudo o que o mundo faz, só tem dado uma carinha gospel e trazido para a igreja. Não, nós não temos que fazer isso. Nós não iremos nos curvar diante do politicamente correto. Não iremos. Não iremos nos curvar diante do feminismo, não iremos nos curvar diante do esquerdismo, diante desses pastores que querem atualizar a Bíblia. Não vamos. Porque quando nós somos assim, tenha certeza, isso é uma proteção de Deus para você. Semana passada, um homem conversava comigo, deu alguns problemas, ele saiu de sua igreja e já começou a ir em outra. Eu perguntei para ele: irmão, por que você não veio para a nossa? Saiu de lá mesmo, realmente tinha motivos. Por que você não veio para a nossa? Olha o argumento dele. Resgatar é polêmica demais. Vocês ficam se metendo em muito rolo, não dá não. Vocês falam dos gays, vocês falam das feministas, vocês falam dos políticos errados, vocês falam do prefeito, vocês falam das pastoras, apóstolos, vocês falam de todo mundo. Eu falei para ele: por este motivo? Porque na outra os pastores são mais paz e amor, então sossegado. Eu falei para ele: olha, eu respeito a sua decisão, que eu não tenho como eu obrigar você a ficar conosco, mas isso que você chama de polêmico, eu chamo de coragem. De pessoas que botam a cara, confrontam o erro, sofrendo às vezes perseguição, ameaças e várias outras coisas. Então, quando Deus ele quer abençoar uma igreja, ele coloca homens de coragem para liderar o seu povo. E o oposto também é verdadeiro. Quando ele quer punir uma igreja, ele coloca pastores que atualizam a Bíblia. Pastores covardes, que não confrontam. E as igrejas estão a cada dia mais cheias, mas a cada dia mais mortas, como nós veremos aqui na continuação de Apocalipse. Eu quero passar 2 princípios aqui então. O primeiro princípio é o seguinte: a apresentação de Jesus e os elogios à igreja aqui de Éfeso. No versículo 7, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E no comecinho, ele vai dizer que ele conserva na mão as 7 estrelas. Capítulo 1, a explicação está clara. As 7 estrelas são 7 anjos da igreja, ou seja, os 7 líderes de cada igreja aqui. Em outras palavras, todo líder de igreja está nas mãos do Senhor. Todos, sem exceção. Não tem essa de, igreja é independente. Não, todos estão na mão do Senhor. Tanto é que o verbo aqui no grego é segurar com firmeza. Ou seja, nenhum deles escapa das minhas mãos. Isso tem um lado bom, saber que estou nas mãos de Deus. E tem um lado ruim, saber que eu estou nas mãos de Deus. É igual, já viu aquele adesivo? Nas mãos de Deus. Eu não sei se eu coloco com fé ou se eu coloco medo. Porque os dois lados são complicados. Agora, todos os líderes estão no controle do Senhor. Sejam os verdadeiros, seja aqui no caso João Batista, Paulo, Pedro e todos eles, assim estão no controle do Senhor. Mas os falsos também. Como eu disse, os verdadeiros para abençoar o seu povo. Os falsos para punir a sua igreja. É tão certo que quando Deus ele quer punir o povo, olha o que ele faz. Lá em Reis vai dizer que Deus ele quer arrumar um jeito de arrebentar com Acabe, um rei promíscuo que está fazendo um monte de coisa errada. E então, Deus está lá, né? Hipoteticamente, claro, o que farei? Aparece um anjo e diz assim:
Senhor, eu serei espírito mentiroso na boca dos falsos profetas. E Deus diz, ótima ideia, vá. E de fato o anjo vai na boca de falsos homens e começa a ser espírito mentiroso. Perceba, Deus querendo punir o povo, a forma, falsos homens de Deus. É assim que acontece. Eu lembro uma vez uma irmã, ela dizendo que ela queria processar a igreja que ela veio. E eu fui perguntar, por quê? Qual o motivo? Não, o pastor me enganou. Isso aí quase que é normal, infelizmente, né? É mesmo. Ele disse que se eu depositasse na Fogueira Santa, não vou falar qual igreja que é, tá? Se eu depositasse lá na Fogueira Santa quinhentão, em 3 meses, eu receberia 3 vezes mais. Eu falei, por que você vai processar? Porque eu não recebi, pastor. Eu fiquei pensando, né, quem que é mais picareta, né? O pastor ou é ela? Porque esse investimento compensa. Qual investimento? Rende 3 vezes mais em 3 meses. Bolsa de Valores, Petrobras, Vale do Rio Doce, nenhum. Mas perceba, pessoas com coração maligno são atraídas por pessoas de coração maligno. Essa é a história. Essa é a regra. Antes eu ficava, sinceramente, com muita dó dessas pessoas. Mas hoje eu vejo que é o juízo de Deus sobre elas quando Ele levanta falsos homens dessa forma. Justamente para punir o coração delas que está errado. Esses homens são juízos de Deus sobre o seu próprio povo. Mas Deus ele começa aqui elogiando a igreja de Éfeso. Ele diz, olha, eu conheço as suas obras, o teu labor, e eu conheço também a tua perseverança. Você expuseste à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha o elogio do Senhor. Perceba que quando alguém vier com aquele papinho para você de, ai, não julgueis. Fala, é a igreja de Éfeso que julgou, gente. Ela julgou, ela testou, ela colocou à prova, avaliou, e depois de fazer uma avaliação, ela rejeitou alguns homens, porque eles disseram, vocês são falsos. Então que papinho é esse que não podemos julgar as coisas? Devemos, da forma correta, mas devemos. Diferente do discurso moderno de hoje, que ao invés de você falar, isso aqui é errado, eles estão indo para o caminho errado, essa doutrina é errada. O que nós costumamos ouvir? Mais amor, menos ódio. Constantemente. Eu sempre digo, as pessoas confundem discurso de ódio com verdade que eles odeiam. Não queremos matar ninguém. Ora, mas por conta disso não podemos mostrar o erro e falar, olha, esse caminho que você está indo é errado. A Escritura nos ordena a fazer isso. Só que hoje você diz, olha, tal coisa não é de Deus. Eles respondem não com argumento bíblico. Sabe como que eles respondem? Pastor, pregue o amor. Em vez de ficar brigando na internet. Pregue o amor. Mas o amor ele é verdadeiro. O amor ele mostra o erro. Jesus Cristo, a encarnação do amor, ele aponta para os fariseus e diz, raça de víboras, não sigam. Ora, nós estamos apenas seguindo o exemplo do nosso mestre. Eles acreditam que amar é ficar calado diante dos ensinos destruidores que acabam afundando a igreja do Senhor. Muitos falsos crentes, eles são parecidos com esquerdistas que querem combater o erro, soltando pombinha branca, abraçando o Lagoa Rodrigo de Freitas, entregando rosa para traficante, colocar no fuzil. Não é assim que se combate. Heresias devem ser combatidas, é o que diz a Escritura. Esta igreja ela foi elogiada justamente por confrontar, por julgar, por colocar à prova falsos homens e achar erro mediante a palavra neles. Muitos esquecem que Jesus ele foi sim misericordioso, extremamente misericordioso com prostitutas, mas ele foi implacável com falsos homens. Implacável com aqueles religiosos que interpretavam a Escritura de forma errada. Ele foi tolerante com pecadores arrependidos, mas cruel contra os hereges. E olha outro elogio que o Senhor dá aqui. Eles suportaram provas, eles não negaram a sua fé. Olha o contexto da igreja de Éfeso. Lá em Éfeso havia o templo da deusa Diana, e é como se fosse a Aparecida do Norte aqui, é mais ou menos lá onde havia essa igreja. Então, para ver, nós temos que ir nesses lugares, senão quem irá?
E então Paulo começa a pregar lá, os apóstolos pregam lá, a igreja de Éfeso estava lá, e Deus elogia eles dizendo, olha, mesmo vocês habitando num lugar terrível de idolatria como esse, vocês não negaram a fé. Porque convenhamos, a partir do momento que homens de Deus começam a pregar contra a idolatria num lugar deste, e as pessoas se convertem, o que vai acontecer? A vida financeira da cidade começa a diminuir. Porque você, imagina, você mora em Aparecida e você vem de santo. E você ouve e é convencido pelo Espírito Santo que imagem é pecado. Como que você vai orar para Deus te abençoar no trabalho? Não tem a possibilidade. Você vai ter que fazer outra coisa. Fazendo outra coisa, a economia da cidade não vai ter o dinheiro que você depositava ali. Seja através de imposto ou comprando outras coisas. É por isso que Paulo, quando ele prega lá em Éfeso, diz a Escritura que as pessoas por 2 horas seguidas taparam os ouvidos e começaram a gritar, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. E nós vemos no livro de Atos, relatado que homens que mexiam com macumbaria, esses ensinos, trouxeram seus livros e um monte de dinheiro foi queimado, porque livro é dinheiro, por conta de conversão. Mas mesmo assim esse povo continuou ali, ele suportou essas provas. Outro elogio é que eles rejeitaram a obra dos nicolaítas. Não há nenhum amparo bíblico aqui para a gente explicar o que são esses nicolaítas. O único lugar da Bíblia que fala é aqui em Apocalipse 2 vezes, só que não explica o que raio desses homens aí faziam. A única explicação que nós temos é em relação ao nome deles. Nicolaítas significa destruidores do povo. A forma como eles destruíam o povo não dá para saber. Mas nós, como igreja verdadeira, nós temos a obrigação de qualquer pessoa que tentar destruir a igreja, nós nos posicionarmos contra. Sim, batermos de frente, porque não podemos deixar. Todos os falsos profetas, eles destroem a igreja. E como nós deixaremos eles falando, dia após dia, quietos? Como disse Martin Luther King, o problema não é a atividade dos bons. Não é a atividade dos maus, mas é a passividade dos bons. Ficamos quietos demais. Não começa com uma briga. E eles vão ganhando terreno a cada dia. Nós deixamos de fazer a nossa parte. Então, falsos profetas destroem a igreja. Teologia da prosperidade. Essa teologia de desigrejado. Eu posso ser crente em casa. Você vai tomar Santa Ceia com quem, criatura? Vai trocar o cálice com quem? Com você mesmo? E o mandamento de Hebreus. Não deixei de congregar. Fica onde? Paulo passou abrindo um monte de igreja e deixando presbíteros cuidando da igreja. Para quê? Para você ser crente em casa? Eu sei que eles costumam dar várias desculpas. Na verdade é porque não querem se envolver. Porque convenhamos, se envolveram numa igreja, é benção. Os irmãos vão à sua casa tomar café, você vai em casa dos irmãos tomar. Mas andou junto com pessoas erram com você. Pessoas chateiam você. E as pessoas preferem ficar lá, né? Home office a vida inteira. No céu não vai entrar quem está home office na igreja, não, irmãos. Tem que dar um jeito de congregar. É o que diz a Escritura. E a maioria delas, sabe por quê? Se eu vou para a igreja, vai que eu tenho que contribuir, né? Agora, quando você, o home office lá, se adora nas lives, como você contribui com a igreja? Você põe dinheiro na tela lá do computador e transfigura para a igreja? Não vai, não há cobrança de pastor. Não há irmãos dizendo, olha, isso aqui que você está fazendo errado, precisa mudar. Temos que combater o misticismo. Aqueles cristãos que, infelizmente, vivem dependentes. Revelamentos. Eu sei que é revelação, estou falando de propósito. Tem gente que vive em busca de revelamento e visagem. Chega na igreja, na sua igreja tem revelação. Você pode falar, na nossa tem revelação, porque é revelação que está escrito. A única revelação que a gente tem é essa aqui. O pastor vê anjo? Nunca. Na verdade, uma vez eu vi. Em Aparecida, já viu aquelas estátuas vivas lá? Você põe dinheirinho na caixinha e faz assim, e agradece você. Só esse. O resto nenhum. Agora, as pessoas vivem dependentes dessas coisas. Pastores que pregam só sobre o amor de Deus e acham que estão fazendo um serviço para a igreja. Não estão. Na verdade, estão fazendo um desserviço. Quando você não confronta o erro das pessoas, você está deixando as pessoas irem com seus pecados para o inferno. E é claro que essas pessoas devem ser combatidas. E para encerrar, põe o segundo ali, por favor. Abandonaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso é elogiada, porque
julgaram de forma correta, colocaram à prova os falsos homens, suportaram a dificuldade do lugar que eles viviam. Todavia, eles também são criticados, como diz a Escritura, por abandonar o primeiro amor. Perceba, esta igreja aqui, ela possui a fé, possui obras, possui uma boa doutrina. Talvez se assemelhe muito à igreja reformada, a qual nós fazemos parte. E se tem alguém que pode cair neste erro de abandonar o primeiro amor, somos nós, que nos preocupamos tanto com a teologia correta, isso tem que se preocupar, só que esquecemos da paixão por Deus. Esquecemos de orar, porque Deus é soberano. Nós queremos, claro que queremos. Se Deus é soberano, para que pregar? O Senhor vai escolher o deles aí, vai mandar anjo, pedra. E nós vamos perdendo este fervor da oração, do clamor a Deus. A falta de amor aqui pode ser várias coisas. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A falta de amor pode ser você fazer coisas boas, só que não para glorificar o Senhor, mas para a glória do seu próprio nome. E então você não quer mais glorificar o Senhor, mas você quer aparecer. Este é um problema que todos nós podemos cair, sem exceção, seja no trabalho, seja na igreja, qualquer lugar. Paulo diz que nós podemos dar aos pobres todos os nossos bens e mesmo assim não ter amor. Ou seja, é dar todos os bens, mas só para aparecer com a plaquinha lá, né? Fulano ajudou a instituição. A motivação totalmente errada. Podemos sim fazer as coisas erradas com a motivação errada. Claro que isso é pecado. Mas também podemos fazer a coisa certa com a motivação errada, o que é um erro do mesmo jeito. Não é pecado orarmos para sermos prósperos. Devemos orar. O apóstolo João diz isso: eu faço votos por tua prosperidade. Você orar: Senhor, me dá uma condição melhor de poder trocar de carro, está dando problema, ou comprar um carro, porque daí eu posso ir mais aos cultos, posso dar carona para alguém. Olha, que motivação boa. Mas você pode orar para ser próspero com a motivação também escusa, do sentido de que, olha, Senhor, me dá graça de trocar de carro, porque eu não aguento, final de ano de novo com esse carro, o que a minha família vai pensar de mim? Quebrado. Aí você está orando talvez por algo que não é pecaminoso, mas por conta da motivação passa a ser errado. É o pastor que ora, jejua, se dedica para que a igreja cresça. Devemos fazer isso. Só que se a motivação é: Deus, me dá graça dessa igreja avançar, dessa igreja crescer, porque aquele que não acreditou em mim, vai se arrepender. Então aquilo que era santo passa a ser profano. Pode ser um zelo sem entendimento também? Com certeza, claro que pode. Porque o zelo sem entendimento traz prejuízo. Em Atos capítulo 23 diz que alguns judeus se reuniram ao pacto de anátema, de serem amaldiçoados. Para quê? Dizendo assim: não vamos comer até que venhamos a matar Paulo. Porque eles diziam: Paulo é um herege, precisa ser morto. Perceba, eles tinham um zelo. Só que um zelo sem entendimento podia levar até o homicídio. Pode ser um conhecimento sem paixão. Os escribas eram assim. Eles tinham muito conhecimento, todavia não tinham paixão por Deus. Lembra o exemplo dos magos? Acho que eu dei quarta-feira retrasada. Diz a Escritura que os magos chegam diante dos homens e dizem: onde haverá de nascer o Messias? E eles dizem exatamente o lugar. Pega aqui, ó, essa rua, vira a primeira à direita, segunda à esquerda, vai reta. É lá. Não foi desse jeito, claro, né? Mas eles deram a informação precisa. E aqueles magos foram e acharam Jesus aonde eles falaram e da forma que eles falaram, porque eles tinham falado da Escritura. Está escrito: em Belém haverá de nascer aquele que regerá as nações. Eles mostraram o caminho, todavia não foram pelo caminho. Este é o problema, talvez, de muitos que têm se esfriado no amor. Ele sabe o que é correto, sabe mostrar o caminho correto, mas ele mesmo não segue. Ele diz: olha, você precisa ir para a igreja, hein? Você está indo em qual? Eu não estou indo. Mas você precisa ir. Ele sabe mostrar o caminho. Olha, isso aqui é errado. Eu lembro, tinha um parente que, fumando maconha, dizia para mim: nunca use drogas. Tá. Vá. Sério? Baseado na mão, dizendo: nunca vá para o caminho das drogas. Minha mãe, fumando, dizia: nunca fume cigarro. Desde pequeno, fumando, está falando para não fazer, gente. Terrível. Muitos são apaixonados, talvez por defender doutrinas, brigam em redes sociais.
mas é apenas ali. Não tem um amor verdadeiro, não quer ver vidas de fato sendo transformadas. Não consegue mandar um WhatsApp no dia de culto convidando alguém para vir à igreja. Mas no Facebook briga com todo mundo. Instagram briga com todo mundo. Mas manda uma mensagem dizendo, hoje temos culto, vamos lá, eu irei. E quando manda é só convidando, ele mesmo não vai. O que falta é a paixão, igual o John Knox tinha, a oração dele. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Nós precisamos reavivar isso em nós. Para não cairmos naquilo que Hernán Dias Lopes chama de ortodoxia morta, que é a verdade do Evangelho, sem a paixão pelo Evangelho, sem o fervor, sem a prática daquilo que é correto. Não podemos, sim, cair nos extremos. Temos um extremo de pessoas que só se preocupam com o emocionalismo. Elas vêm ao culto para sentir. Daí você pergunta, como foi o culto lá? Nossa, culto fraco, porque gelado. Parecia que eu estava na igreja sorveteriana. Nossa, o pessoal dá um glória a Deus na hora do culto. E a pregação, não, mas foi frio o culto. Daí você pergunta, por quê? Eu não senti arrepio na coluna, gente. Eu não chorei no louvor, como que pode o louvor ser bom? Porque isso aí, eles começam a medir Deus com base no tanto que chora, com base no tanto que arrepia, com base nas emoções. Não estou dizendo que sou contra emoções, faz parte. Olha, mas viver dependente disso é terrível. A ortodoxia morta é seguida de frieza e sem paixão, de fato, pelas vidas. A Bíblia diz que o próprio Deus criou as emoções, então não é errado. É gostoso demais, você vai orar, tem dia que não é nem oração, né? É choração. Você só chora. Mas se você perguntar para mim, pastor, qual foi o último dia que o senhor chorou orando? Eu vou ter que fazer uma força danada para lembrar. Porque são coisas que não acontecem constantemente. Às vezes demora. E se você vive dependendo de emoções, você pensa, pronto, desviei, gente, eu não estou sabendo. Eu não sinto Deus, porque Deus para você é quando você chora. É quando você se arrepia. Isso é um engano. É errado viver dependente de emoções. Mas não é errado tê-las também. George Whitefield, alguns historiadores vão dizer que raramente ele pregava sem lágrima nos olhos. Que quando ele pregava para os mineiros naquelas minas de carvão, era notório, você via pessoas com a cara toda preta, de sujeira, e você via sulcos, né, da lágrima percorrendo o rosto daqueles homens ouvindo a pregação do Evangelho. Não há problema. Como eu disse, o problema é quando você vive dependendo disso. E como que nós fazemos? Como que nós respondemos ao pastor fervoroso, mas herético? Nós respondemos com uma teologia fria? Claro que não. Porque o que muitos dizem de nós é assim, olha, cuidado, hein, muita teologia apaga o fogo. Não é isso que diz pra gente? Tem uns irmãos que chegavam, é maravilha, falavam em línguas que é maravilha aqui no culto. Daí vai parando. Daí você pensa, esfriou, gente. Não pode. Que muita letra esfria o crente. Não, a teologia não esfria o crente. A teologia apaga o falso fogo. É diferente. Você vê que os excessos realmente não fazem parte da Escritura. John Stott ele vai dizer que não existe fogo que acenda tanto o nosso coração como enxergar a verdade, como saber a obra que o Senhor fez em nosso lugar. Não há nada que deve mais nos motivar a fazer aquilo que é correto, a não ser olhar para a cruz, ver aqueles cravos, ver aquele sofrimento, aquela angústia, tudo por conta dos nossos pecados. Meu irmão, se isto não te motiva a servir a Deus, a saber que nós tínhamos uma dívida impagável, e Ele com a sua morte quitou essa dívida, eu não sei o que pode acender o fogo no seu coração. Para encerrar, no Salmo 84, põe ele, por favor. Salmo 84, verso 1 e 2, tem ali? Não tem? Salmo 84, verso 1 e 2 diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Perceba, meu coração e a minha carne, falando do corpo. Então, não há problema se ter emoção. Deus criou todas as emoções. E depois, para terminar no verso 7, ele diz, né? Punição. Ele diz, olha, o juízo sobre vocês é, eu removerei o candeeiro de vocês se não houver arrependimento. E é claro que isso é totalmente aplicável a nós. Igrejas acabam, ruem, viram fumaça, vaporizam, quando a mensagem do arrependimento não é pregada e quando pessoas não se arrependem. E como recompensa ele diz, olha, dá-lhe-ei o comer da árvore da vida. E é claro, a árvore da vida é só um símbolo da eternidade. Aqueles
que são defensores da verdade, que são fervorosos para com o seu Deus, que não deixam esse fogo se apagar. A recompensa que nós teremos, o que a Escritura diz é que nós habitaremos e reinaremos com o Senhor por toda a eternidade. Amém, meus irmãos?